Olá, aqui juntas para mais uma live do meio dessa segunda temporada, onde a gente recebe sempre uma empreendedora, que seja Business Club, que seja do nosso clube de relacionamento, uma empreendedora que tem uma jornada inspiradora, que é a referência no seu segmento, que passou por desafios, que passou por obstáculos, como a grande maioria de nós, né? E vem aqui para contar um pouquinho sobre quem é, né? Sobre a sua trajetória até o momento. Ela fala um pouco, e é o que dá o tom, né? E o tema da nossa live. Ela entra num conteúdo que é da sua especialidade, no meio da nossa conversa aqui, e depois a gente olha para o futuro com algumas perguntas que eu sei que vocês adoram, né? Que tem gente que fica pra saber a resposta dela no final. A gente tem algumas perguntas padrão, que é um olhar desta empreendedora para o futuro. Então, dou aqui as boas-vindas. Liliane, seja bem-vinda. Paola, Kátia, sejam bem-vindas, gurias. É sempre muito bom tê-las vocês por aqui. Um beijo para todas. E a gente tá sempre aqui na live do meio às quartas-feiras. Depois é pro nosso canal da Confraria no YouTube. Então, se tu tá vendo no gravado no YouTube, dá uma espiada, porque tem várias outras confrades desta temporada. É a segunda. A gente tá encerrando, tem mais alguns encontros ainda agora em julho. E depois a gente para e voltamos para uma terceira temporada logo mais. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente recebe uma pessoa que é muito especial, que eu a conheci num outro momento, né, da jornada profissional dela, e vi a transformação, né? Parece que houve literalmente uma metamorfose ali e descoberta de várias coisas importantes, de ressignificar o que fazia, indo para um outro viés, inclusive o viés de deixar as mulheres mais seguras de si, mais bonitas, por que não, né? E é uma pessoa muito querida, muito especial, uma leonina, né? Muito forte, muito especial, que é a Denise Ovadia, né? Que é a nossa confrade business, que logo mais ela deve estar por aqui. Já entraram várias pessoas, mas cadê a Dê? Que eu não a estou vendo por aqui. Mas em seguida ela chega com a gente. Oi, oi, tudo bom, Michele? Seja bem-vinda. A gente tem, gurias, nessas lives do meio, sempre uma convidada. Na primeira temporada, eu fiz sozinha. E o desafio era fazer uma live por dia, onde eu compartilhava com vocês desafios meus como empreendedora e muito do que eu observava na própria confraria, com as nossas confrades. Então, eu sempre trouxe a cada dia um tema, né, para que a gente pudesse discutir aqui bem vida real mesmo, né, oportunidades e desafios, alguns aprendizados, alguns insights. E agora, na segunda temporada, temos convidadas, né? E elas trazem um pouco da sua jornada. E a intenção aqui na live do meio é que a gente observe a nossa vida justamente como o que nos trouxe até aqui, o momento de conteúdo e olhar para o futuro. Então, são mulheres muito especiais. A cada temporada a gente não consegue trazer todas, mas vem aí a terceira temporada daqui a uns meses. E vamos continuar, né, trazendo mulheres inspiradoras, empreendedoras reais. A Dê acabou de entrar aqui com a gente, vou chamar ela para compartilhar a tela. Oi, Dê, seja muito bem-vinda. Se tu recebeu o convite. Oi, Teise, seja bem-vinda. Dê, recebeu o convite? Vamos ver se dá certo aqui. Me sinaliza, por favor, se deu. Vamos ver. Agora acho que sim. Oi, oi, meu amor, tudo bem?
Apareceu aqui pra mim, Dê, a mensagem de que tu não pôde participar. Te convidei novamente, vê se agora dá. Vê se apareceu aí o convite pra ti. Agora sim, Agora sim, agora agora deu. apareceu. Eu não te vejo. Bom, né? Aí que tu tá com uma tecnologia nova aí no teu novo computador, então tu não me Não, vê. eu tô no. Eu tô Tá no no. celular? Aham. Ah, mas eu te Tu me vejo enxerga? lindíssima com esse batom Ai, vermelho botei batom incrível. vermelho aqui pra te homenagear, né? Muito Esse aqui. obrigada. Eu me sinto homenageada, realmente, realmente. Gurias, vocês enxergam a Dea? O importante é quem está nos assistindo, ou quem vai ver depois no gravado, que te enxergue. Eu não estou te enxergando, mas, gurias, já aconteceu isso aqui em outras lives de eu não A gente enxergar não conseguir. convidado. Sinalizem, por favor, se vocês estão vendo a Denise. Se vocês estiverem vendo a Dea, tá tudo certo. Ó, acho que sim. Uhum. Já apareceram aí as Estão aparecendo, companheiras. estão aqui nossas. Ai, a gente tem confrades que estão em sempre, estão em todas as nossas lives do mês. Sejam muito Pois é, bem-vindas. pois Dê, é. eu já estava aqui falando um pouquinho ó, obrigada, gurias. As gurias estão sinalizando aqui que sim. Eu já estava Ótimo. aqui comentando, né, um pouco sobre ti, sobre quando nos conhecemos, né, que tu estava num outro momento, um momento mais corporativo, né, de Isso. consultoria, enfim. Mas, seguindo a nossa estrutura, né, aqui da Live do MEI, primeiro queria te agradecer, né, por aceitares estar aqui comigo nesse bate-papo, que é um bate-papo de horário do almoço, né, muita gente está cozinhando, está almoçando, está saindo para almoçar. E a intenção é que a gente possa aqui conhecer um pouco mais, né, da empreendedora, é, da sua trajetória, de onde começou, onde teve pontos importantes da sua trajetória profissional que vieram moldando e trazendo até aqui. Depois a gente entra no conteúdo que tu escolheu um tema, né, bastante interessante, muito à tua cara, né, uma extra de si. E depois a É, gente olha para o futuro. Então, Dê, tá eu queria que tu legal. te apresentasse para as meninas, para quem eventualmente ainda não te conhece, ou que depois vai assistir no gravado. Me conta um pouquinho lá de trás, porque tu vem, né, de uma vida executiva, né, Isso. bastante desafiadora em banco, com gestão de equipe, enfim. Então, começa por aí, ou de repente até antes, como tu preferir, a contar um Tá, pouquinho para nós quem é a Denise Ovatti. tá bom, tá bom. Primeiro de tudo, obrigada por essa oportunidade, por poder Prazer. compartilhar contigo e com todas as que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir no gravado, essa minha história, que é uma história cheia de controvérsias e reentrâncias, como eu diria. Porque eu comecei minha carreira profissional aos 17 anos, fugindo das exatas. Então, eu precisava fazer, na época, eu fiz magistério no ensino médio, né? Que na época era escola normal. Enfim, Aqui em Porto e Alegre, Dê. sim, sim, fiz no Colégio Sevigné. Uhum. Saí do Colégio Sevigné em 77. Na verdade, foi em 76, meu último ano, e em 77 fiz vestibular, passei para direito e fui cursar direito, mas ao mesmo tempo precisava de uma independência financeira, e essa era uma imposição da minha mãe, porque eu vivia só com a minha mãe e com a minha irmã. Meu pai e minha mãe tinham se separado cedo, então era uma imposição da minha mãe. Agora tu te vira. Então eu fui me virar e eu consegui uma colocação como professora de primeiro grau numa escola muito conceituada aqui de Porto Alegre, que é o Instituto Educacional João 23. E por lá eu estabeleci uma carreira como educadora de crianças de 7 a 10 anos, que era a terceira e quarta Socorro. etapas. E lá eu fiquei durante 4 anos, quase 5, né? Fiquei em 77 e saí em 81, final de 81. Por quê? Porque ser professora naquela época não era riqueza, não era status, não era nada. Então, naquela época, a gente buscava muito segurança e previsibilidade.
E a minha mãe se encarregou de me inscrever em tudo que era concurso público que existia na face da terra, e eu fiz todos. Só que acontecia o seguinte: tinha a prova de datilografia e eu rodava na datilografia. Eu Datilografia. Eu me passava no lembro do lado conteúdo e rodava na da minha, datilografia. Ai, que da coisa minha casa, triste. escola de datilografia. Isso era uma habilidade muito importante, né, naquela época. Naquela época. Aí, o único concurso que eu consegui fazer o conteúdo e a datilografia, depois de muito sofrimento, foi o da Caixa Econômica Federal. Então, em 82, eu iniciei a minha trajetória na Caixa Econômica Federal, já cursando o curso de Direito e trabalhando na Caixa. Uhum. O que que aconteceu ali a essa altura do campeonato, né? Eu busquei, dentro da Caixa Econômica, me centralizar na área jurídica, embora. E aí tudo torceu contra. Não vou entrar em detalhes. Não rolou. Não rolou, não funcionou. Eu tinha os estágios do direito para fazer e eu fui frequentando os estágios, fui fazendo tudo que precisava fazer e fui me dando conta que eu ia terminar aquele curso e que eu não ia fazer a carteira da OAB, porque eu não queria trabalhar no judiciário. Eu já, eu achei assim o judiciário repleto de, eu via muita briga, muita postura dos juízes, dos magistrados em relação aos advogados, que eram posturas que eu não concordava, eu achava assim muito desrespeitosas. E eu disse, eu não quero trabalhar nesse meio. Eu não vou trabalhar nesse meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir lá no meu tranquito na empresa pública e vou deixar aqui o meu diploma de lado e não vou nem fazer a carteira da OAB. E eu realmente não fiz, né? Tanto é que eu me qualifico como bacharel em direito e não advogada, Sim. porque eu senti que não era a minha. E aí, dentro da Caixa, o que foi acontecendo? Eu fui me voltando para a área de educação. E aí eu fui me dando conta já na idade adulta, né? Já não mais com 17 anos, mais com 20 e poucos anos, que o que eu queria mesmo era trabalhar com educação, com desenvolvimento. Por quê? Porque o meu propósito sempre foi transformar. Eu sempre tinha na minha cabeça, desde criança, que eu queria transformar o mundo e que o mundo fosse um lugar melhor para se viver, porque eu via todo mundo sofrendo na minha volta. A minha mãe sofria, a minha irmã sofria, todo mundo sofria, na minha percepção, naquele momento. Então, eu estabeleci essa como uma proposta minha e dentro da Caixa, eu fui fazendo uma trajetória, construindo uma trajetória como educadora corporativa, né? Na época era instrutora e depois isso passou a ser um cargo de especialista dentro da área nacional da Caixa. E aí era assim, eu vivia lotada fisicamente em Porto Alegre, mas vivia viajando para poder encontrar os grupos e montar e fazer os designs das ações educacionais, daquilo que era necessário para formar todos os níveis, inclusive a alta gestão. E Treinar. aí, nisso eu me estabeleci e fui muito feliz. E dentro desse espectro, eu fiz algumas formações, formações em coaching, formações em instrutoria para as atividades dentro da alta gestão, e assim foi. Então, foram muitas qualificações que eu fui construindo ali ao longo dessa carreira. E aí, essa carreira foi até o momento em que eu senti que era o momento de sair. E era, eu já poderia sair, só que eu não saía. E aí veio a Aí oportunidade é de. um ponto interessante, Dê. Tu sentiu que deveria sair e não saía. Fala um pouco mais sobre isso. Então, eu senti que eu deveria sair porque eu me sentia coordenada ou chefiada ou de alguma forma supervisionada por pessoas que não tinham uma área cognitiva tão privilegiada quanto a minha.
Como tá delicada nas palavras, né? Eu tentei ser Boa delicada definição. porque eu também não quero desfazer de ninguém, né? Uhum. Uma boa definição. Mas aí eu já tinha tempo para sair, mas eu não via uma oportunidade financeira que me favorecesse. E essa oportunidade surgiu em 2010. E Uhum. aí, em 2010, então, eu fiz o meu desligamento, com tudo, Depois de com quantos anos na caixa, Dê? 28 anos e meio de caixa, já 33 praticamente de contribuição para o INSS, né? E aí saí e por força de todas as formações que eu fiz, eu logo em seguida fui convidada para participar como consultora de desenvolvimento, de treinamento e de educação corporativa dentro de uma consultoria que é uma consultoria de nível internacional, que é a LHH, ali, Hatch Harrison, Uhum. que tem uma filial, enfim, um hub aqui em Porto Alegre. E Foi nessa lá, época que eu te conheci, né? ah, Foi nessa época que eu te conheci. exatamente, foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que eu encarei realmente, eu já tinha uma centelha de empreendedorismo na minha vida, que era o fato de trazer pessoas que eu conhecia para fazer coaching comigo, para a gente usar como cobaia, para ver como é que funcionava, se dava certo, se a técnica ia funcionar, etc e tal. E aí comecei a fazer coaching lá, coaching de carreira, coaching de transição de carreira, fazia treinamentos, trabalhava com outros assuntos, outras áreas, área de competências e, enfim, todas as áreas que beneficiam os times e as organizações. E foi uma época maravilhosa, foi muito bom ter trabalhado lá. E, e aí, o que aconteceu foi que estava tudo muito bem, tudo ótimo, só que em 2019, antes da pandemia, o negócio meio que deu uma parada, assim, dentro da consultoria. E aí, em função dessa parada, eu fiquei assim um tanto quanto, eu não sabia se tinha uma coisa que era o meu trabalho que não estava sendo requisitado, se era uma situação mercadológica, né? E surgiu então um convite para ir trabalhar com outra consultoria que é a Franklin Covey do Brasil. A Franklin Covey é uma Dos 7 hábitos das pessoas muito ricas. é, é um birô internacional dos 7 hábitos, tem sede, sede física e jurídica nos Estados Unidos. E eu recebi esse convite e não titubeei. Fui fazer a formação para entrar para Franklin Covey e entrei. Ocorre que, quando o trabalho estava começando, a pandemia começou. Aí veio a pandemia. Uhum. E aí, tudo o que existia, porque eram duas sócias que não moram aqui. E elas entregaram um negócio na minha mão para eu fazer com aquilo que eu tinha, que era o meu nome, as pessoas que eu conhecia, as empresas que eu conhecia, tudo mais, mais. Só que naquele momento, nem a própria Franklin Covey conseguia dar conta de se preparar para o que estava acontecendo. Então, eu permaneci na Franklin Covey, fiz algumas formações lá, fizemos turmas de 7 hábitos online, começamos a trabalhar muito online, né? Mas o que que aconteceu? Quando chegou 2021, eu tinha trabalhado que nem uma louca e eu não tinha ganho um tostão. Então, eu sabia que eu precisava investir a minha energia e os meus saberes, os meus conhecimentos. Mas eu senti que não dava mais para continuar, porque aconteceu um episódio lá com um determinado cliente e a empresa, na minha percepção, não me deu o suporte necessário para que eu pudesse, pelo menos, recuperar aquele cliente, que era um cliente muito bacana e que a gente tinha uma relação muito boa, mas houve um rompimento ali.
E aí, então, eu resolvi sair. Isso era abril de 2021. Aí, minha Ainda em filha, pandemia. em plena pandemia e em pleno momento da pandemia mais dramático, porque o número de mortes crescia vertiginosamente, embora a vacina já estivesse em andamento. Bom, aí o que aconteceu? De 2021 para 2022, eu fiquei estudando e me foquei na minha vida pessoal por conta da minha filha morar fora do Brasil. E aí eu fiquei praticamente o ano de 2022 inteiro em função dela. 2021 eu fui, ajudei na mudança, não sei o quê, não sei o quê. Ela já está lá desde 2017, mas enfim, tinha uma mudança acontecendo, casamento, tarará, tarará. E aí o que aconteceu? Ela ficou grávida no meio disso. E eu não tinha como ir, porque estava tudo fechado. Então, 2022 começou e eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiquei até o Dia das Mães, voltei e logo depois teve um episódio familiar lá e ela me pediu para voltar e aí eu voltei e fiquei até o fim do ano. Mas nesse interim de 2022, a Raquel, que é minha diretora hoje na Mary Kay, a Raquel esteve aqui em casa para me trazer uns produtos que eu precisava. Eu precisava do demaquilante, aí ela me mostrou a base, aí não sei o quê, e me disse: "Puxa vida, por que que tu não entra? É um negócio tão bacana, tal". Eu disse: "Não, não me fala nisso agora". Passou. Nesse meio tempo, o que que aconteceu? A Raquel, eu levei a Raquel para a Confraria do Batom, porque eu Sim, achava que a Raquel eu tinha que também. conhecer a Aham. Confraria do Batom. Sim, ela ficou com a gente um tempo. E eu me recordo, Isso. inclusive, da descrição dela, assim, do momento, né? De como ela também chegou, né, na Mary Kay e também ter vindo de uma área executiva e tal. Então, É. também talvez tenha conectado vocês, né? Na real, o que que aconteceu ali? Quando eu levei ela para te conhecer e para ela se associar à confraria, o discurso dela foi tão consistente e tão importante que quando nós saímos da sala, já no hall do prédio, eu disse para ela: eu vou entrar. Olha só, não sabia disso. Então Pois foi, é, foi na nossa reunião, que era outra foi, coisa que tu. foi ali que Ó, nasceu dentro de mim. revelações. Foi ali que isso nasceu dentro de mim e porque eu já tinha algumas centelhas dentro de mim, né? Que era a coisa da mulher, a coisa de sentir também que os lugares onde eu tinha trabalhado tinham, não privilegiavam a mulher, pelo contrário, né? Tinha uma desvalorização da mulher. Eu percebi que eu poderia atuar nesse nível de transformação muito mais do que num mais amplo, né? E aí eu resolvi topar a parada, embora 2022 tenha sido o ano que eu entrei, mas foi um ano que eu comecei a construir alguma coisa, né? Eu não tinha clareza do que isso demandaria de mim, né? Então, desde 2022, eu estou aprendendo muito, Hum. aprendendo o que é ser empreendedora. Porque ser coach e atender em consultório, no meu caso, eu não considerava um empreendimento. Até porque tu estavas vinculada nos dois momentos, né? Com a LLH e com o Stephen Covey, tu estava vinculado a marcas que tinham já uma história, que tinham, é a Uhum, Denise da LLH, a Denise do Covey, enfim. Tu isso. tinha uma outra, por mais Mas que tu eu tinha tivesse uma sala, né, independência Iva? e Só tal. que essa sala começou a não funcionar mais porque veio a pandemia também. Uhum, E uhum. aí tudo começou a ter uma mudança muito forte. E essa mudança me alcançou, assim, internamente, de forma intensa. E aí eu disse, bom, então é o seguinte, agora eu vou trabalhar para mulheres. Só que eu não vou trabalhar como uma consultora de beleza
que vende produto, porque esse produto ele está na mão de todas as consultoras de beleza Mary Kay. Eu preciso construir a minha diferenciação, Uhum. porque a minha diferenciação está nas minhas qualidades e nos meus saberes. E que qualidades eu Bem. tenho? Eu tenho uma sensibilidade incrível para perceber as pessoas. Eu consigo fazer leituras daquilo que elas estão pensando. Não é nada assim, né, sobrenatural, mas é Não, uma mas inclusive tem a habilidade. ver com, exatamente, é uma habilidade, tem a ver com intuição, com Exato. empatia, com uma série Isso, de isso, preparo também, né? Porque isso. observar questões corporais, né? O corpo fala, É. enfim, então tem vários sinais, E né? aí eu comecei, por conta disso, a desenvolver o meu olhar. Esse olhar para a mulher, para as mulheres que querem, que precisam. Toda mulher precisa se sentir mais feliz, mais autoconfiante. Porque tudo que eu comecei a ver foram mulheres com síndrome de impostora. Eu não valho tudo isso, eu não sou tudo isso. E aí, assim, isso começou a mexer muito comigo. E a Mary Kay é uma ferramenta que me ajuda a mostrar que não é assim. Entende? Então, o meu trabalho hoje, como empreendedora, ele é objetivo, sim. Eu tenho interesse em vender os produtos, mas eu não tenho interesse em vender os produtos porque eu quero ganhar dinheiro com os produtos, mas porque eu quero fazer um bem para as pessoas, Uhum. para as mulheres. Tem a ver lá, ficou muito marcado que tu comentaste, né? Que tu, quando foi pro direito, foi se virar, né? Literalmente, e tu descobriu que treinando as pessoas, levando educação para as pessoas, levando um outro comportamento, ensinando outros comportamentos, tu diminuiria o sofrimento, né? Tu disse que tu via a tua mãe e a tua irmã sofrendo. Então, eu acho que inclusive essa percepção, né, de que sim, através de um trabalho de treinar, de levar conhecimento, né, para as pessoas, e tu te formou, né, fez toda uma formação como coach antes mesmo da Eu palavra esqueci de treinadora. mencionar, eu esqueci de mencionar que eu fiz uma Então, especialização em desenvolvimento humano, na verdade, em educação dentro da organização focada em desenvolvimento humano. uhum. Então, isso também me ajudou muito. Essa percepção sobre o outro, né? E a tua formação, o teu preparo, a Thaís comentou aqui, né? Intuição e repertório, né? Tudo isso junto, leva a. Porque às vezes não é só o batom, né? Às vezes a pessoa. E por isso que acho que é muito importante a gente ter, independente de qual rumo que a gente vai dar, né, na carreira. E até agora já entrando aqui, né, na nossa metade da conversa para o tema que tu escolheu, né, do mestre de si, liderança, legado e reinvenção, talvez a gente pegar essa última palavra, né, a reinvenção, e o que eu mais tenho visto aqui nas lives do meio são as nossas é, convidadas, em algum momento fizeram, né, alguma reinvenção, às vezes É uma trocando virada de chave, é. literalmente de carreira, de empresa, ou saindo de CLT, ou de um trabalho, né, via concurso público para empreender, enfim, alguma mudança, alguma reinvenção fizeram, mas isso que tu traz acho que é muito importante, que é o fato de, ok, vou fazer uma transição, deu um clique ali, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido numa conversa Foi nossa ali mesmo. no escritório, né? Hoje estou em casa, Sim. mas lá no escritório, mas de tu ter prestado atenção no que tu tinha de ferramenta, né? Ah, tá bom, vou fazer uma coisa completamente nova, que é trabalhar com é, beleza, né? Com maquiagem, com um tratamento, né? De beleza, enfim. Mas o que que eu tenho, né? O que que eu trago de 30 anos de carreira executiva, de uma formação lá inicial em direito e todos os cursos, o que que eu trago que é meu, né? Como é que eu faço a diferença na vida das pessoas e como tu mesmo colocou? Consultoras, né, Mary Kay, existem, né, milhares, mas o que que eu tenho de diferente no meu atendimento, no meu repertório, né, na minha construção de vida, que pode agregar
além de mais cor e uma pele melhor tratada, né? Então, eu Uhum. acho que essa questão da gente, independente do que a gente for fazer, né? A gente olhar, né, o que trazemos de outras experiências e que pode ser agregado nessa nova fase da vida, né? Entrou aqui com a gente a Pri Tescar, não sei se ela está aqui ainda, mas eu me lembro da Pri sempre mencionar, né? É uma coisa que eu acredito muito, é que a gente nunca começa do zero, né? Seja uma carreira, em princípio, totalmente nova. A gente não começa do zero, a gente começa do zero lá quando nasce, né? Daí, ok. Ainda tem gente né, que acredita nas vidas passadas, que a gente já está trazendo alguma coisa. Mas vamos Também, supor que seja, né, do zero também, é ali. Mas também. depois, tudo que a gente faz de experiência nova, de nova carreira, de novo negócio, de novo projeto, de novo casamento, de novo qualquer coisa, vem uma bagagem. Então, Claro, talvez a maturidade esteja em olhar para o que a gente trouxe, né, o que a gente carrega, e o que que isso me agrega agora nesse novo momento, né? O que que eu aprendi e que pode ser um diferencial. Então, tá muito, gosto muito quando tu lembra disso, né? Porque é o que te faz diferente, te faz ser uma coach de autocuidado, né? exatamente, Não é exatamente. não desmerecendo ninguém, Eu já né? quis entrar me qualificando, entende? Porque Hum, eu acho que uma mulher como eu precisa levar para as pessoas, é assim que eu me sinto, esse é o meu propósito, né? Levar para as pessoas a possibilidade de elas fazerem as pazes com o espelho. E isso é muito importante. Porque hum, uma das coisas que eu sempre digo quando eu faço qualquer tipo de manifestação, seja em grupos, seja em pequenos grupos ou grandes grupos, eu sempre digo isso. Nós podemos olhar para qualquer parte do nosso corpo com os nossos olhos, mas para o nosso rosto, o único meio de olhar ou é o olhar do outro ou é o espelho. Então a Bom, que gente profundo isso. precisa, É verdade, né? a gente vê se na real. E É, isso foi um insight do filho de uma amiga que me disse é isso. Olha o profundo. que que o fulano falou, falou isso e isso. Eu disse, não, isso é meu, isso é para minha vida, É, profundo. não é? A gente Hum, precisa de um olhar que vai ser o espelho daquilo que a gente está expressando de alguma forma, ou o espelho daquilo que a pessoa está sentindo em relação a gente, ou a gente precisa do espelho em si. E esse sim, espelho, a gente tem que fazer as pazes com ele. sim. E Quando é alguém longe chega muitas para. vezes, né, Oi? de estereótipos, porque na confraria, né, logo que a gente começou a confraria e a gente já startou lá os quatro pilares de conteúdo, né, e o que seriam fundamentos assim, do que a gente acredita, um deles é a beleza, mas muito longe da futilidade, né? A beleza entendida é justamente com essa questão de, tipo, eu olhar para o espelho e eu gostar do que eu estou vendo, independente do que está na moda, né? Independente de Independente idade, das minhas imperfeições, das porque imperfeições. todos nós temos É. imperfeições. Então, se eu tô muito magra, se eu tô mais gordinha, se meu cabelo tá, se eu tô com cabelo, se eu tô sem cabelo, se tá comprido, se tá branco, se tá não sei o que e tal, se tô com ruga ou não, é de eu olhar para o espelho e gostar do que eu estou vendo. Exato. Longe de cobranças de quem quer que seja, né? Eu Isso. olho e me gosto do que eu tô olhando, do que eu tô vendo, e se eu não estiver gostando, que eu tenha acesso a possibilidades, né? Que Recursos. vão Recursos. desde um batom, né, e uma maquiagem que possa, né, momentaneamente me deixar mais bonita, até agora a doutora Ivete entrou, né? Até procedimentos, se eu tiver condições, ou até orientação sobre cores que podem me ajudar, o formato do meu Exato. corpo, enfim. Tudo Como que eu isso. posso me sentir melhor a partir do que eu estou vendo no espelho? Porque isso tem influencia em muitas coisas na nossa vida, né? Inclusive nos outros pilares que a gente tem na confraria. Eu acho que Exato. talvez o que também mais se encaixa, inclusive no teu trabalho e na nossa conversa e no nosso ambiente de confraria, é o pilar da independência financeira. Porque se eu não Sim. estiver me sentindo bem comigo mesma, me gostando do que eu estou vendo no espelho, a minha autoestima fica abalada e eu não consigo me colocar
para vender, para fazer parcerias, para negociar, né? A pessoa, a mulher em especial, que está com a sua autoestima abalada, que se olha no espelho e não se gosta por xismo, que você é a mais linda, mas se ela não tiver, sobre os olhos dos outros, se ela não estiver se gostando, ela não vai ter um desempenho bom na sua vida profissional. Isso é fato, né? É fato. Eu mesmo já passei em momentos que, tipo assim, tô achando gorda aí, né? Não tem a mesma vibração, mesmos tons. A gente precisa estar gostando do que se vê no espelho. E aí, cada uma do seu jeito, né? Respeitando várias questões, às vezes até de momento ou da idade, enfim. Mas toda idade tem beleza, todo momento tem beleza, e a gente pode realçar isso, né? Em especial se Exato. tiver esse cuidado como o teu preparo, como coach de autocuidado traz, né? De ficar mais acolhedor, né? E mais É. assertiva a orientação para a beleza, né? Porque, olha só, também eu precisei estudar. Aliás, eu estou fazendo pela terceira vez o curso de cosmetologia. Por quê? Porque sempre tem uma coisa nova. E é Uhum. importante tu conhecer aquilo que tu tá colocando na mão das pessoas. Sim. Saber do que é feito. E se aquilo vai funcionar e como vai funcionar. Senão tu não consegue orientar. Senão, Uhum. tu é apenas uma vendedora, uma repassadora de produto. O produto pode Uhum. ser bom, pode ter bom preço e ter excelente qualidade. Mas eu queria era que o produto preenchesse também o meu propósito. Porque o produto que eu trabalho, ele tem toda uma filosofia. E essa filosofia, ela não fica clara enquanto nós, pessoas que somos consultoras de beleza, ou no meu caso, coach de autocuidado, se a gente não explica para as pessoas. Sim. Quem E é não essa Mary indica, né? Kay? Ah, é uma. Pois testa em animais. Não! Há 30 anos a Mary Kay não testa absolutamente mais nada em animais. Ela preconizou há 30 anos atrás o não teste em animais numa conferência na China. Mas são coisas assim que a gente vai sabendo na medida que a gente vai estudando. Uhum. Então eu estudo a história da Mary Kay Ash, Inclusive da como empresa. fundadora, né? Não só a empresa, eu ia dizer, né? Porque Isso, a ela é fundadora. A super fundadora é uma inspiradora, né? coisa impressionante, aquela mulher. Porque ela fundou a marca, ela tinha 60 anos, Uhum. com um único produto. E aí, E um isso foi. propósito, né? Eu acho que talvez isso até tão forte quanto o produto inicial ou depois o desenvolvimento dos demais, o propósito dela, né? De dar mais espaço para mulheres, de empoderar mulheres, fazer com Ela que elas era se uma desenvolvessem visionária naquela ocasião. 60 economicamente, anos né? atrás. Uhum. 60 anos atrás. É quase inacreditável que uma mulher tivesse a coragem que ela teve de fazer alguns movimentos. E E se hoje a Mary pensar também Kay é que, tipo, 60 anos, uma mulher de 60 anos, hoje é uma coisa, né? Mas há naquela muitas época. décadas atrás era uma senhora que já devia estar em casa, né? Entende? Quando eu era menina, adolescente, eu olhava para minha mãe com 40 e poucos anos e dizia, uma velha. E eu tenho 66, vou fazer 67, não me sinto velha, sei que tenho esta idade, me orgulho dela E e deve. procuro ser o melhor que eu puder dentro Hum, daquilo que eu considero esteticamente o melhor para mim. Mas, de qualquer forma, para mim, que fui uma criança e uma adolescente que sofri bullying para caramba na vida toda, ou por ser muito alta, ou por ser muito magra, ou por ser muito isso, ou por ser muito aquilo, e ter voz forte, e falar diferente, enfim, chegar aos 66 anos e trabalhar com beleza no sentido amplo, da grandeza que é trabalhar com beleza, é uma uma vitória vitória. muito grande. Eu me É. sinto muito vitoriosa, eu me sinto muito abençoada, muito privilegiada. E me sinto também com todos esses, me sinto assim, dessa forma, por participar da confraria, por Hum, ter a receptividade das amigas e confrades, por participar de outros grupos de mulheres,
com os Por quais eu participar do também tenho. livro, né? Porque a D tá no nosso La Isso, Corajosa volume por poder 2, que participar logo do vai estar. livro, onde eu também falo dessa parte do espelho, né, na minha carta às empreendedoras. Então, assim, os grupos femininos me deram muito impulso, né? É Mas bom. eu sigo aqui no meu tranquilo, tentando aprender ao máximo o tempo todo. Inclusive organização financeira e organização de estoque, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas são as habilidades que a empreendedora, em especial que está ainda nos primeiros anos do empreender, precisa desenvolver, né? É. Então, Então, é, assim, mas o paradigma. eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ai, coisa boa, olha só. Comigo, sabe? Porque eu tô aprendendo um monte sobre um monte de coisa. Uhum. Não só sobre beleza, sobre cosmetologia, sobre Mary Kay, mas eu tô aprendendo a meditar, eu tô aprendendo a me acalmar, eu tô aprendendo a me organizar, eu tô aprendendo um monte de coisa. E aos 66 anos, e tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso aí. Sempre é tempo Quando de aprender. Quando tu colocaste como título, né, da nossa conversa, dessa parte do meio aqui, a questão da Uhum. mestra de si, é isso? É de tu estar com controle da tua vida e no momento que tu te sente feliz. Fala um pouquinho mais sobre isso. É, o sentido As de gurias mestra de aqui si. te elogiando, né? A Ah, Elis, querida. a Cris, a Legistina também. A Cris, o português também tinha falado de que estava gostando muito de conhecer um pouco mais da história. As meninas estão. E essa é a ideia, Gurias, nessa nossa live do meio, é justamente a gente ver um pouco mais da trajetória, né, de cada uma e entender o que trouxe até aqui. E até a gente tem algumas revelações, né? Sempre tem algumas revelações aqui. Então, Sempre é tem um bom, é um segredinho bate-papo. ali, né? É um bate-papo, não tem, é uma live descontraída, não é uma live de entrega de conteúdo. Eu sempre gosto de dizer que o tema da live é a nossa convidada que traz, mas é uma partezinha, né, do meio, que é que a gente está conversando agora, né? E aí eu te cutuquei disso, de quando tu trouxe o mestre de si, o que exatamente tu quer dizer? É justamente esse poder que tu tens nesse momento de te sentir. é, Bem contigo mesmo, de estar aprendendo outras coisas, de estar podendo passar o teu conhecimento adiante dentro dessa matriz, né, de beleza e autocuidado? Olha só, Ou não? mestra de si no sentido de que eu acabo me ensinando. Então, eu fui ao longo da minha vida me ensinando ou aprendendo por meio das experiências. Então, tanto o momento da reinvenção, da liderança, do legado, basicamente essas três coisas, tudo isso foi aprendizado. E aprendizado ou na dor, ou no amor, ou na distância, ou no sofrimento. Então, assim, quando eu falo de mestra de si, mestra de mim, é porque eu me proponho a estar constantemente aprendendo. Eu não quero parar de aprender porque eu acho que a minha mente é muito fértil para eu parar de aprender. Eu preciso É continuar isso. aprendendo. Porque o meu propósito é de transformar. Se o meu propósito é transformar e eu foquei esse propósito, afunilei esse propósito para o ambiente feminino, para as mulheres, eu todo dia estou aprendendo sobre isso. Ou eu estou lendo alguma coisa, ou eu estou recebendo alguma coisa, ou eu estou atrás de algum recurso, entende? E Então, nas assim, conversas mesmo, né, dos teus atendimentos também, muito sem tu vai, dúvida, toda né? hora a gente vai aprendendo, sabe? Uhum. E assim, aprender no sentido não de ser perfeita, mas no sentido de reconhecer, dar um passo atrás e dizer, não, isso aqui não foi legal. Então, deixa eu mexer nisso aqui e vamos arrumar isso aqui. Um contato com uma cliente ou um contato com alguém que ficou meio, sabe, meio torto, meio ruidoso, né? Uhum. Então, eu procuro realmente estar de coração aberto
para tudo o que a vida tem para me oferecer. Eu acredito piamente nas possibilidades infinitas que o universo tem para me oferecer. E é isso. E E estar aberta, né? Eu acho que esse é o movimento, né? Tipo, de acreditar que sempre tem coisa nova, que sempre tem algo a melhorar, né? Algo a gente se aperfeiçoar, independente do que estiver fazendo na é, vida, inclusive profissionalmente, e tá aberta a receber, a entender o que faz sentido e a cada dia melhorar, independente da idade que estiver, né? exato. Eu acho que a Uma gente tem, postura, com né? a De abertura, assim. maturidade, a gente tem a possibilidade de exercitar novos olhares. A maturidade, ela te dá uma certa calma, vamos dizer assim, tá? Se é que isso é possível. Mas ela te dá uma certa calma para parar e observar. O que que aqui eu não respeitei? O que que aqui passou do meu limite? Por que que aqui eu fiquei com dor nas pernas? E eu tô aqui loqueando, né? Sim, mas Mas sentir no corpo, inclusive, né? é assim, é ir abrindo a caixinha e ir se descobrindo, sabe? E tem um cara que eu sigo no Instagram, que eu gosto muito dele, queria muito poder fazer uma imersão com ele, que é o Murilo Gun. E Não conheço. O Murilo Gun, ele tem uma coisa que eu adoro, que ele tem sempre um novo olhar sobre as coisas, então ele sempre me atiça. E ele tem uma frase absolutamente simples que é: faz o teu. O universo está em movimento, as pessoas estão em movimento, as coisas estão acontecendo. Então faz o teu. Movimento gera movimento. Então o que eu procuro fazer é o meu, dentro daquilo que eu penso que é o meu propósito, que é aquilo que eu quero fazer, que é o amor que eu tenho para dar. Porque tudo que eu faço, eu boto o amor na frente. Pode ser uma coisa meio poliana, mas é assim que eu me sinto. Imagina se todo mundo fizesse dessa forma, né? Faz o teu bem feito, faz o teu com amor, faz o teu da Faz o melhor teu, cara, maneira, faz o que o mundo ia teu. ser Em vez de ficar sem se preocupar sentado na com o outro, plateia né? criticando. Sem se preocupar, né? Se vai ser bem aceito, se vão criticar, se é isso. Faz o teu da tua melhor forma, um seria outra coisa, né? Completamente diferente. Eu vi as É. gurias comentando, a Ivete, né? Dizendo perfeito, a Neide no Inovar Sempre, mexa-se que tem a Mel, Ai, a Neide musa, conseguiu nossa, entrar. Ela estava me mandando o né? WhatsApp, mas eu não conseguia responder, Neide, desculpa. Mas eu estava Nossa, aqui envolvida, não tive como te responder. musa também, que né, se reinventa, linda, maravilhosa, elegante. A Kátia também, né, elogiando aqui que conhecia histórias, né, e atua, inclusive, a Kátia comentando que sempre é tempo, né, de nos reinventarmos, de aproveitar a nossa bagagem para seguir em frente. É isso, né, a Kátia teve de aniversário ontem, é nossa aniversariante uma das, né, aniversariantes de julho, e está se reinventando, tem marca nova, né? Então, a Tá, gente tá tem, né, belíssima, um arrasando. coletivo, né, de mulheres que seguem nessa linha. Eu acho que desse reinventar-se, do utilizar o que é, chega pra gente e é útil e que a gente pode agregar na nossa jornada. E eu adorei, até eu não conhecia, não, né, vou começar a seguir, procurar, porque eu amei Segue o essa frase. É Murilo Gun é simples demais, ele é e demais, muito adoro, potente, adoro né? demais, assim, toda vez que surge o Murilo Gun eu paro tudo e vou ouvir o que ele tem a dizer, porque ele sempre tem Isso, alguma bom. coisa interessante a dizer. É bom. Porque, já aproveitando o gancho, Hum, né? Não sei se a tua resposta seria nessa linha, mas indo já para os finalmente, né, da nossa uhum. conversa, que eu sempre passa muito rápido, eu fui olhar, agora faltam, né, alguns minutos para 1 hora, e a gente engata uma primeira aqui, vai, né, nas conversas e em escutar, né, a nossa convidada, mas nesses minutos finais, a gente sempre tem algumas perguntas padrão. E uma delas é, se tu pudesse escolher, né, um mentor ou uma mentora, alguém já que tu tá, né, nessa aberta ao universo e descobrindo, crescendo, sempre aprendendo,
quem que tu escolheria como mentor? Independente se é uma pessoa que já, né, não está mais entre nós, já faleceu, se é uma pessoa Uhum. viva, do Brasil, de fora, enfim, homem, mulher. Quem que tu gostaria de ter acesso como mentor ou mentora para o teu momento pessoal ou profissional? Olha, ai, nossa, é uma infinidade, né? Escolhe Hum, um, dois no máximo, por favor. É, uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande, que eu faria uma mentoria com ela, com certeza, é a Mili Lacombe. Uhum. É uma escritora, jornalista, feminista, e ela é viva, vivíssima, e ela tá sempre no Instagram fazendo algumas colocações com base no letramento do feminismo. Mas do feminismo, não aquele feminismo que grita, é o feminismo na essência, né? Ela seria uma pessoa que eu adoraria ter uma mentoria com ela, e com o Murilo Gun também. Então, é a tua dupla de A minha mentores. dupla, nossa, eu assim, se eu tivesse essa possibilidade, nossa, eu ia ser muito realizada. Tá, que amor, ué, mas tipo, lança pro universo, né? E Tá eu brinco lançado bem. já, já É, tá lançado. porque a gente tem formas, claro, a mentoria individual, direta, seria ótimo, lindo, maravilhoso passar, né? Surgem nomes muito interessantes aqui nas nossas convidadas e cada uma muito alinhada, né, ao momento exato, né, Uhum, de cada. uhum, Mas eu brinco sempre, né, que a gente pode, é uma prática que eu tenho dos mentores imaginários, né, de pensar como, né, Murilo Gun pensaria nessa situação, né? uhum, A Kombi pensaria nesse momento. Então, às vezes a gente também uhum. pode se inspirar no estilo, no É, pensamento, né? Aproveitar conteúdos que tem, né? Dessas pessoas, às vezes no YouTube, no isso, Instagram e tal, tudo nos ajuda nessa inspiração. sem E dúvida. Dê, uma outra pergunta também que a gente costuma fazer aqui é tu já fez esse exercício, né? Já preparou tua carta no Olá Corajosa, mas a gente traz aqui o desafio de pensar numa mensagem para um bilhete, né? Para colocar numa cápsula do tempo, né? E mais para frente, daqui a alguns anos, alguma empreendedora que atue no mesmo nicho que tu, né? Que atue com autocuidado, com beleza, enfim, para que essa mulher, né, empreendedora leia. Que mensagem tu deixaria, né? Que bilhete tu deixaria nessa cápsula do tempo? Bom, eu acho que eu deixaria um bilhete usando um verso que a Maria Bethânia fala, canta numa música que ela interpreta, que é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não. Uhum. Por Uhum. quê que eu penso assim? Porque o que eu queria deixar dito é: se a gente não começar a aceitar a gente mesmo, a gente vai passar uma vida de muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muito pouca autoconfiança. A gente vai viver na síndrome da impostora. Então, se eu sorrir quando o mundo diz não, eu estou conseguindo fazer uma crítica ao que o mundo está me dizendo e eu consigo me posicionar melhor. Muito bem. Não, e eu acho que tu responde com simpatia, né? Aquela questão Aquele e não. aquele não. Uhum. Porque o não a Uhum. gente já tem, a gente costuma dizer isso, Exatamente. né? O não a E gente já tem. sorria com batom vermelho também, né, André? Ou alguma cor de batom Pois é, né? cada vez que o mundo diz não, sorria com Sorria batom com bem batom. vermelho, com lábios muito bem delineados e pintados. Exatamente, né? Melhor ainda, né? Se for dizer Melhor não, ainda, vai ficar sorria, muito bom. um batom vermelho que tu te sente. Um batom vermelho que se sente mais empoderada, mas a cor que a pessoa quiser, né? Ou se é Sim, um nude sim. também tá Um valendo. bom batom, um bom batom, Exatamente, só um bom isso. batom. Que também é uma forma, né, de autocuidado, enfim. Com certeza. E Meu fazer amor, as pessoas amei. prestarem atenção em ti. Exatamente. Amei a nossa conversa. Muito Muitíssimo, obrigada. muitíssimo obrigada por estar aqui, por compartilhar com a gente um pouco da tua Obrigada a trajetória, vocês. do que te inspira, de insights importantes, né, na tua vida e no pessoal também, né? Porque
Surgiu aí a filha nos Estados Unidos, né, e tal. Muito obrigada, Dê. Gurias, obrigada por quem nos acompanhou por aqui, todas, Obrigada, né? gente. Muito É, obrigada. lá, a Yara da Alemanha, amanhã nós vamos ter conversa, né, meu amor? É, temos reunião. Gurias, obrigada, Cris Português, Elisa, Kátia, A todas, Deise, a todas que todas. Eu passaram não por consegui aqui. ver todas que estão aqui, porque eu estava prestando atenção em responder e estar atenta à conversa. Silvia, tá bem. Muito obrigada. É sempre muito bom esse nosso encontro aqui do Sempre, meio-dia. sempre, sempre bom, Obrigada, sempre bom. gurias. E obrigada, Dê, pela tua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando, nessa live do meio. Obrigada pelo Kátia, espaço, querida doutora pela Ivete, oportunidade e obrigada por prazer. todos os aprendizados que a gente pode proporcionar uma para outra. Obrigada. Teise, beijo, meu amor. Beijo, Obrigada, gurias. gurias! Bom resto de Obrigada. quarta-feira aqui para todas nós. Seja Para muito nós, produtivo. tarde gelada. Tá gelado em Porto Alegre. Tá bom, Beijo, queridas. beijão. Beijo. Obrigada, Dê. Valeu. Valeu.